Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos trabalho da 98ª sessão ordinária da 17ª legislatura desta Câmara Municipal. Convido a todos os presentes para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. As marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade, em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor está em igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, raios lívidos, de amor e de esperança, terra desce, em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, em bela enorme nave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, bela dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado o sol do novo mundo, dulce a terra, mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lavarante sempre estrelado, indica o verde louro desta flor, traz no futuro e glória no passado, uma sede braços de sagrada morte, verás que o brilho teu não pode a luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas, em Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol reflete, pátria amada, Brasil. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário vereador Josimael Barbosa para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2019, às 19 horas. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Eu gostaria que fosse suspense a leitura, que já se encontra no site da Câmara. O requerimento ora apresentado pelo vereador Edson Jardim está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar.
O requerimento, ora apresentado pelo vereador Edson Jardim, foi aprovado e então fica suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Então, mas não vai ler essa, então? Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por esta Casa de Leis no período de 4/6 a 10/6 de 2019. Ofício Gabinete 304/2019, de 7 de junho de 2019. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 019/2019, de 7 de junho de 2019, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores e vereadoras dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 303/2019, de 7 de junho de 2019. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 018/2019, de 6 de junho de 2019, que trata em sua emenda que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo celebrar termo de permissão de uso de logradouros e espaços públicos às empresas comerciais visando a instalação ou manutenção de lixeiras, bancos, abrigos, pontos de parada de ônibus, relógios eletrônicos digitais de tempo e temperatura, placas indicativas de logradouros e de vias públicas, mediante a exploração de serviços de publicidade comercial e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 302/2019, de 7 de junho de 2019. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 017/2019, de 6 de junho de 2019, que trata sua emenda, que dispõe sobre denominação de vias públicas localizadas no loteamento residencial Joia Ribeirinha e da outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária. Atenciosamente, Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 301/2019, de 7 de junho de 2019. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 016/2019, de 6 de junho de 2019, que trata em sua emenda, que dispõe sobre: altera os órgãos de representação para a comissão dos membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal do Idoso, de que trata o artigo 2º da Lei 1956/2005, de 31 de agosto de 2005, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária. Atenciosamente, Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de leis a serem deliberados na sessão de hoje. Deliberado, né? É? Projeto de lei 018/2019, de 7 de junho de 2019, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de permissão de uso de logradouros e espaços públicos a empresas comerciais visando a instalação ou manutenção de lixeiras, bancos, abrigos, pontos de paradas de ônibus, relógios eletrônicos digitais de tempo e temperatura, placas indicativas de logradouros e de vias públicas, mediante a exploração de serviços de publicidade comercial e das outras providências. Atenciosamente, Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de lei 017/2019, de 6 de junho de 2019, dispõe sobre a denominação de vias públicas localizada nos loteamento residencial Joia Ribeirinha e das outras providências. Artigo 1º. As ruas e avenidas localizadas no loteamento denominado residencial Joia Ribeirinha passa a ter os seguintes denominações. Primeiro, Avenida A, para Avenida José Veloso de Menezes. Rua B, para Sebastião Kazuo Saito. Rua C, Rua Ishoruku Yamamoto. Avenida D, para Avenida Yoshio Nakata. Rua E, Yoshitaki Masato. Rua F, Erna Miller. Rua H, Jair Xavier dos Santos.
Rua I, Rua Jaime Batista Soares. Rua J, Lázara Judite Menezes Omote. Rua K, Rua José Rosa Sobrinho. Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 016/2019, de 6 de junho de 2019, que dispõe sobre altera os órgãos e representação para a composição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal do Idoso e que trata o artigo 2º da Lei 1956/2005, de 31 de agosto de 2005. Artigo 2º. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, um representante da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, um representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, um representante do Fundo Social de Solidariedade, um representante da Secretaria Municipal de Administração, 2 representantes de entidades sociais ou associações de aposentados, 2 representantes do Grupo da Terceira Idade ou Centro de Convivência do Idoso e 2 representantes de entidades religiosas. Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 019/2019, de 7 de junho de 2019, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial e suplementar ao orçamento, LOA 2019 e das outras providências. No valor de R$ 2.542.976,82. Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiramente, boa noite aos nobres pares, ao público presente. Eu acho que é importante nós chamarmos os demais vereadores, senão a gente não vai conseguir fazer as deliberações, por causa do quórum aqui. Cadê o Juninho? Vem não? Não vem. Tá onde? Os projetos de leis oriundos do Poder Executivo de número 018/2019, projeto de lei número 017/2019, de 6 de junho de 2019, projeto de lei 016/2019, de 6 de junho de 2019, e projeto de lei 019/2019, de 7 de junho de 2019, os projetos estão em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. Os projetos de lei 018/2019, 017/2019, 016/2019 e 019/2019 foi deliberado por unanimidade. Todas? Não vai dizer tudo. O que é isso aí? O Marlon falou que vai pedir vista de tudo? Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário, vereador Josmael, que proceda à leitura dos requerimentos apresentados na sessão de hoje. Quase tudo. Quase tudo. Requerimento 112/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal da instância turística de Presidente Epitácio para que nos preste as seguintes informações. Caso seja confirmada a decisão contida no acordo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 2176759-86.2017.8.26.0000, qual será o percentual, a porcentagem que será viabilizada pelo Executivo para cumprir a determinação judicial da revisão salarial dos servidores, referente ao ano 2015, 16 e 17. Qual será o impacto financeiro que a concessão do eventual revisão ao funcionalismo público municipal causará ao erário? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente.
O requerimento de número 112/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 112/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 113 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que nos preste as seguintes informações. Informação. Quando será realizadas as obras referentes à operação Tapa Buracos no distrito do Campinal? Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 113/2019, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 113/2019, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 114 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que, através do departamento competente, nos preste as seguintes informações. Que seja encaminhado relatório detalhado no período compreendido de janeiro a maio do corrente ano, que conste de forma individualizada e mensal os dados concernentes ao atendimentos realizados ao PSF e Secretaria de Saúde nos termos abaixo aduzidos. A. Quantas consultas foram realizadas, individualizando por PSF? Quantos pacientes foram atendidos, individualizando por PSF? Quantas viagens foram feitas para atender pacientes, exames, consultas e etc. em outros municípios? Qual o número de pacientes que estão fazendo hemodiálise? Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. O requerimento de número 114/2019, de propositura da vereadora Brasilina Olegário Massoco, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 114/2019, apresentado pela vereadora Brasilina Olegário Massoco, foi aprovado por unanimidade. Moção 019/2018. Moção 019/2019. Moção de repúdio ao projeto de lei 672/2019 do senador Welton PD MA, que altera a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989 para incluir na referida legislação os crimes de discriminação ou preconceito de orientação sexual e ou identidade de gênero. Quer que lê tudo, velho? Excelentíssimo senhor presidente, considerando que tramita no Senado Federal o projeto de lei 672/2019 do senador Everton, ao que altera a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, para incluir na referida legislação os crimes de discriminação e preconceito de orientação sexual ou identidade de gênero, cuja explicação da emenda é: criminaliza a discriminação e o preconceito relativo à identidade ou orientação sexual. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Ele vai pedir vista, não? A moção de número 019/2018, de propositura do vereador Evair Luiz, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Gostaria de usar a tribuna para fazer menção à moção de repúdio. Pois não, vereador, pode utilizar-se. Senhor presidente, nobres pares, ao público presente, a referida moção de repúdio ao projeto de lei número 672 de 2019, do senador Weverton,
que tem alterado a Lei número 7.716, de 1989. Ela se refere que, uma vez aprovado e transformado em norma, qualquer projeto legislativo que mencione a identidade de gênero ou orientação sexual como exemplos, proposta que venham incluir novamente tais temas no Plano Nacional da Educação, conforme havia visto e sido inventado pelo MEC em 2014, fará com que os pais de família que se posicionarem contra tais iniciativas sejam enquadrados no crime de intolerância e preconceito de identidade de gênero, com pena de até 3 anos de reclusão. Ainda considerando não ser justo que estes pais possam vir ser tratados como meliantes por educarem seus filhos dentro das suas propostas, pelo fato de não concordar que seus filhos sejam educados dentro da proposta da ideologia do gênero. A finalidade do relendo, o intento não é proteger os homossexuais da perseguição, mas sim perseguir os pais de família, que no exercício constitucional do direito de educar seus filhos possam vir a manifestar oposição à proposta da ideologia do gênero. E, diante disso, saiu hoje um documento do Papa Francisco com o título Homem e Mulher os Criou. Essa proposta, essa defesa do direito constitucional aqui exercido por nós, ela vem defender realmente os pais de família. Porque a escola ela tem a obrigação de ensinar, mas de educar somos nós pais que temos que educar. E esse é um dever de todo pai de família, educar os seus filhos. Hoje, infelizmente, em algumas propostas, eu pediria aos senhores que pudessem dar um minuto da palavra. A proposta disso com esses pais é que realmente os pais possam verdadeiramente ter a obrigação de educar. Que o ensinamento ele parte do governo do Estado, ela parte do governo federal. Mas a educação ela é princípio nosso, como pais de família. E é por isso que nós estamos fazendo esta moção de repúdio a esta proposta do governo. Porque, infelizmente, ele vem restringir o nosso direito de educar os nossos filhos na nossa fé, na nossa educação e naquilo que nós acreditamos. A proposta ela não vem defender o homossexualismo, muito pelo contrário. Porque quando a gente fala de homossexualismo, dentro dessa questão, nós vamos perceber que o homossexual, ele precisa tanto de alguém do mesmo sexo para poder ter seu relacionamento. E a proposta que nós estamos aqui defendendo é que essa ideologia ela não possa abranger os nossos filhos. Eu vou pedir aos nobres pares que possam nos ajudar com silêncio para que a gente possa terminar. E a intenção é justamente essa, para que possamos defender. E dentro da proposta da Congregação da Educação Católica que ela lançou hoje, ela vem dizer assim, que traça de uma abordagem para as questões de gênero nas instituições católicas de ensino, também dá algumas diretrizes para as atuações aos educadores católicos, mesmo fora das instituições confessionais, ou seja, mesmo fora das instituições católicas, mas dentro do parâmetro da educação do Estado e dos municípios. Segundo o cardeal, o documento procura diferenciar a ideologia de gênero, que, segundo o Papa, pretende impor-se como o pensamento único que determine a educação infantil. Um pensamento que possa determinar a educação dos nossos filhos, a educação daqueles que nós criamos. Dos estudos de gênero que aprofundam adequadamente as diferenças entre homens e mulheres nas diversas culturas. Essa diferença precisa ser estabelecida para que possa se abrir um justo diálogo com as áreas de estudo, deixando de lado essa imposição ideológica. Partindo assim, o documento traça a história concentrando os pontos do encontro razoável
e ele propõe a visão antropológica cristã como via de educação. Porque o Estado é laico, ele não tem religião, mas nós, como sociedade, como povo, nós temos a nossa religião, nós temos a nossa fé no qual nós defendemos. Esse documento ele é dividido em 3 partes principais: ouvir, analisar e propor. Ouvir é uma sessão de diagnóstico. É um breve histórico que demonstra como uma legítima preocupação pelo reconhecimento da igualdade de homens e mulheres em dignidade acabou sendo manipulada ideologicamente para construir uma identidade totalmente individualista, desvinculada da verdadeira humanidade. Esta ideologia induz a projetos educativos e orientações legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculada à diferença biológica entre masculino e feminino. A identidade humana é entregue a uma opção individualista, mutável, com o tempo, expressão do modo de pensar e agir, hoje difundido, que confunde a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se para além dos indivíduos não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se fosse igual e tudo se devesse permitir. Segundo ponto, analisar. Os motivos pelos quais a ideologia do gênero deve ser entendida como um erro, vem tentando se impor como resposta, evidentemente errada, a uma demanda justa da sociedade por igual dignidade entre sexos e respeito aos indivíduos. Aqui, este documento ele vem falar de um terceiro gênero, do ponto de vista médico-biológico. Senhores pares, eu peço a educação dos senhores para que a gente possa fazer o uso da palavra e o respeito àqueles que estão aqui participando da sessão. Aqui aponta a importância da alteridade sexual para a construção da identidade do indivíduo e lembra que a complementariedade fisiológica entre homens e mulheres é a única condição que torna viável a procriação. O texto é claro em enfatizar que, embora se possa lançar mão de recursos técnicos para permitir a geração de filhos entre pessoas do mesmo sexo, tal conduta não condiz com a dignidade que se deve dar à reprodução humana. O uso de tecnologias não equivale à concepção natural, na medida que comporta a manipulação de embriões humanos, fragmentação de parentalidade, instrumentalização ou mercantilização do corpo humano, sem esquecer a redução da criança a um objeto de tecnologia científica. E por último, propor. O documento propõe a educação que ela retome a antropologia cristã como base de estruturação do percurso educativo. Sem uma clarificação convincente da antropologia sobre a qual se funda o significado da sexualidade e da afetividade, não é possível estruturar de modo correto um percurso educativo, coerente com a natureza do homem como pessoa, com o fim de orientá-lo para a plenitude da sua identidade sexual no contexto da vocação ao dom de si. E o primeiro passo dessa clarificação antropológica consiste no reconhecimento que também o homem possui na sua natureza, que se deve respeitar e não pode manipular como apetece. Este documento ele coloca a família como o lugar natural no qual a comunhão entre homens e mulheres encontra plena atuação e, portanto, deve ser grande ponto de referência para a educação. É pedido que as escolas católicas e escolas de Estado, atuando com as famílias, tornem-se verdadeiras comunidades educativas. Aos educadores católicos, o documento pede como atuando em escolas devem dar testemunho
da verdade sobre pessoa humana e estar a serviço da sua promoção. E finalizando, ele reconhece a existência de um grande desafio, o de acolher respeitosamente as diferentes inclinações existentes hoje em dia, abrindo um diálogo franco e sincero, mas propondo a única via que de fato responde às verdadeiras exigências. A proposta cristã supera qualquer tentativa de ideologia de responder ao homem. Aos educadores católicos, pede-se a caridade e o testemunho. Para além de qualquer reducionismo ideológico e relativismo homologante, as educadoras e educadores, na correspondência da identidade recebida da inspiração evangélica, são chamados a transformar positivamente os desafios atuais em oportunidades, percorrendo com os caminhos do acolhimento, da razão e da proposta cristã, e também testemunhando com as modalidades da própria presença e coerência entre as palavras e a vida. Esta é uma proposta, é uma carta que saiu hoje no Vaticano, visando a questão da ideologia do gênero. Mas a nossa questão como pais e mães, como famílias, realmente é defender os nossos filhos sobre aquilo que o governo, infelizmente, sobre aquilo que as manipulações têm acontecido dentro das escolas. Podemos ver que em 2014 foi lançada a ideologia do gênero, primeiramente, no Plano Nacional de Educação, mesmo após sendo reprovado pelos parlamentares, ele foi lançado como o Plano Nacional de Educação. A ideia com isso era o quê? Para que se descesse, fosse aplicado e subisse como força de lei. Mas várias cidades e vários órgãos se manifestaram retirando a ideologia do gênero dos planos de educação dos municípios. Não sei se vocês lembram ou se recordam, mas nessa questão da ideologia do gênero, ela provaria que os nossos filhos eles pudessem ler cartilhas, como foi lançada, onde eles explicavam para crianças como era a relação sexual entre homens e mulheres, mas também entre homossexuais. Como aquela questão cultural também que aconteceu, onde o homem nu estava deitado e as crianças iam lá tocar o corpo daquele homem nu. Eu acho que nós como família, e é dentro dessa proposta que nós estamos encaminhando essa moção, encaminhando cópia para o presidente, para a Damares, para o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, para todos os órgãos. Por quê? Porque essa proposta ela não pode passar no Congresso. Ela passa com uma cara boazinha, como se fosse interferir só em algumas coisas. Mas na realidade, a proposta na sua aplicação, ela vem prejudicar e vem tirar de nós o direito da paternidade, da educação realmente dos nossos filhos. Você imagina você, em um momento, em uma educação, em um momento em que você necessitar falar algo para o seu filho, de repente você ser acusado de homofobia ou qualquer outra situação, sendo que você está educando o seu filho. A questão não é contra os homossexuais, não é nada disso. Muito pelo contrário, eu tenho até amigos que são homossexuais. Mas a questão é que essa diferença, ela não pode nos atingir e ela vem servir como parâmetro de direcionamento para nós que somos famílias. Nós devemos defender a nossa família, nós devemos defender a nossa casa, nós devemos levantar a voz, levantar das nossas cadeiras, levantar de onde nós estamos para defender essa proposta, encaminhando moções, encaminhando pedidos aos deputados, aos senadores, para que eles se manifestem ao favor de nós como família. Então, a moção ela se cabe a este fato, e eu peço também a colaboração dos nobres pares para que assinem conjuntamente comigo esta moção de repúdio, que será encaminhada ao presidente do Senado e aos demais órgãos, assim como convido a todos aqueles que estão assistindo e aqueles que estão aqui hoje assistindo essa sessão também, não somente online, mas que estão presencialmente, mas que estão aqui presencialmente, para que vocês também entrem lá no site do Senado, que vocês falem, que vocês defendam essa proposta.
do direito verdadeiramente de nós educarmos os nossos filhos, e que esta emenda ela não passe pelo Senado, que essa proposta dessa de lei ela não passe pelo Senado. Então, a todos eu deixo o meu muito obrigado pelo acolhimento e peço aos nobres pares que possam assinar conjuntamente essa moção. A moção de número 019/2019, de propositura do vereador Evair Luiz, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. A moção de número 019/2019, apresentada pelo vereador Evair Luiz, foi aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, informo aos senhores vereadores que estão abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Boa noite para aqueles que estão nos assistindo online. Boa noite para todos que se encontram aqui. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento sobre uma situação de pessoas que fazem presença aqui, que trabalhou pelo frigorífico JBS, que se vazou uma informação e eu não sei se ela é verídica. Então, por isso que eu peço esse requerimento para a prefeita, se realmente a planta do JBS foi já resgatada para o município, porque em algum momento acho que vazou uma informação dando uma esperança para esses epitacianos, que alguns se encontram aqui, e essa informação acabou estendendo aí no município e trazendo aquela emoção para os nossos queridos epitacianos, através de uma, como podemos dizer, essa vazão dessa informação, e a gente não sabe se ela é verídica. E eu quero até me impor aqui, que eu fiz presente nessa reunião que esteve em São Paulo, no JBS, e eu tenho toda a certeza que essa informação que foi passado para algumas pessoas que se encontram aqui no local, que, no meu ver, essa planta, eu acho que ela não se encontra ainda na mão do município. Mas essa informação foi passada dando esperança para essas pessoas que já sofrem com a dificuldade de trabalho dentro do município. Então, se for verídico que essa planta se encontra dentro do município, que venha dar uma informação com transparência para todas as pessoas aqui do nosso município. Eu afirmo que eu estava nessa reunião e essa planta, ela não se encontra no momento para o município. Isso aí é o meu ver até agora, eu não sei. Essa informação chegou para algumas pessoas. Então esse requerimento meu é pedindo para a prefeita se ela pode informar e publicar isso para que o epitaciano tenha mais essas informações relatada com transparência, porque essa informação foi vazada de pessoas que participou da reunião. Eu não vou colocar nomes, porque se foi vazado, foi por alguém que participou dessa reunião. Então, a gente fica triste de saber que essa informação saiu e, em certo momento, eu acho que não se encontra essa planta aqui no nosso município, porque o que foi relatado lá, que a prefeita realmente, ela tinha uma carta na manga que estava entrando com ação contra o JBS para resgatar a planta para o município. O momento se encontra, eu acho, correndo, em processo ainda, não sei ainda se foi já determinado alguma coisa para a prefeita, mas eu acho que essa ação, ela está ocorrendo ainda, e essa informação que foi passada para o nosso querido epitaciano, que foi vazada, eu acho que ela não é verídica. Então a gente gostaria dessa informação para estar passando por essas pessoas e que fosse publicada, porque até aí a reunião que foi feita com os vereadores que teve presença lá, essa informação não foi passada para nós lá, que a planta já estava na mão da prefeitura. Essa planta não se encontra com nós. Só se eu ainda não sei.
eu estou me impondo que eu não sei se a planta se encontra aqui no município. A informação foi passada que a planta estaria aqui e a gente só estava precisando de empresário. Aí tem pessoas que se quis ajudar o município, alegando que tinha empresários que queria ajudar a prefeitura, se realmente a planta estivesse aqui, essas pessoas tinham contatos para estar trazendo esses empresários para se encaixar nessa situação que falam que a planta está aqui já. Mas então esse requerimento meu é para que deixa informado a nossa população que já vem sofrendo. Se for verdadeira... Uma parte. Então o requerimento do senhor é perguntando se há alguma novidade sobre a planta, se já está de posse da prefeitura ou não. Se tem alguma novidade após a reunião. O requerimento é em cima disso. O requerimento é nesse sentido. O requerimento é nesse Porque sentido. o senhor ouviu comentar que algumas pessoas falaram que está, o senhor não sabe, então o requerimento é essa pergunta. Não, o requerimento é em cima desse sentido, se realmente a planta já se encontra aqui com a gente. Certo. O requerimento apresentado pelo vereador Edson está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Ivair Luiz. Até peço para o Edson para assinar junto e acrescentar. Até na reunião que nós tivemos no JBS, que nós participamos, o que nós tínhamos em si é que havia sido feita a notificação via cartório ao JBS. E com a negativa iria ser proposta a ação. Então eu gostaria que pudesse acrescentar, com a permissão do vereador Edson, em que fase se encontra esta ação. Se ainda não tem um resultado da ação, se ainda não tem um veredito dela, mas que nos informe em que fase se encontra essa ação. Como que está o percurso dela, quais foram as notificações, quais foram as novidades que apareceram, e se já houve alguma audiência juntamente com eles para que nós possamos saber em que fase realmente se encontra essa ação. Pergunta ao vereador Edson se é possível acrescentar a colocação do vereador Ivair Luiz. Concordo que isso aí fica até para servir como mais apoio para a nossa população aí. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlando de Mello. Boa noite aos senhores. Boa noite. Meus colegas vereadores, pessoal que está aqui nos assistindo, pessoal que está na internet. Eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, que eu vim de Prudente, dois médicos lá, mas os assuntos que são trazidos hoje aqui são bastante importantes, mesmo porque a gente tem que ser, aqui a gente é a casa do povo, nós somos 13 vereadores eleitos para trabalhar pelo povo, e nós não podemos ficar fazendo marolinha em água. Não estou falando que ninguém fez até agora, mas o que nós temos que ter é bastante transparência em tudo aquilo que se coloca. Eu vejo hoje aqui amigos meus que já trabalharam no JBS e que, por sinal, tiveram uma vida dentro de frigorífico e hoje estão aqui com certeza em busca de informações e na expectativa de terem ou o seu serviço de volta ou o serviço de alguém da família de volta. Então nós temos que agir com bastante responsabilidade e transparência para não que se faça disso um joguinho político ou conversinha politiqueira para fazer bem para o ego desse ou daquele. Tá? Às vezes que nós fomos até o JBS, lá em São Paulo, a gente sempre foi com uma esperança de trazer notícia boa. Sim. Sempre foi. Ninguém sai daqui, da última vez que nós fomos numa van, foi 12 numa van, sempre nós fomos atrás de notícia boa, de luz no fim do túnel. E da última vez que nós fomos, não foi diferente. Só que a prefeita e os vereadores entenderam que só na conversa, só na reunião, não estava evoluindo nada. Não estava evoluindo. Ia lá, conversava, perdia hora de viagem, a prefeita perdia isso aqui, e estava a mesma coisa. Nós estamos vendo, é o imposto, é isso, é aquilo.
Da mesma forma, pessoas que estavam talvez especulando, porque nunca ninguém veio conversar comigo que eu quero o frigorífico. Mas eu sei que tem jeito que veio falar com a prefeita. Prefeita, nós temos interesse no frigorífico, desde que o JBS não tenha mais interesse. Então, agora para vereador, está aqui os meus pares aqui, quem tiver tido algum contato com uma empresa desse porte, que se manifeste. Porque nós vamos trabalhar junto, orar junto, fazer pensamento positivo junto. Então, em mim, vereador Marlan, não chegou ninguém falando assim, eu quero a planta para tocar a planta. Então, só para vocês ficarem sabendo, depois que foram lá umas 2, 3 vezes, que a prefeita e nós entendemos que não estava progredindo, que muito pelo contrário, parece que eles estavam só empurrando com a barriga, de comum acordo, a prefeita resolveu fazer uma notificação extrajudicial, porque ela achou na lei de 1900 e bolinha que se o JBS ou a firma que estivesse lá não parasse por mais de um ano e não desse uma satisfação a contento, o município podia pedir de volta. Então ela fez uma notificação extrajudicial, fez aqui pelo cartório, foi lá notificado. Nessa notificação até a gente foi lá, entregou a notificação para o jurídico lá em mãos, voltamos para cá, deu 30 dias, eles não manifestaram, não tiveram interesse nenhum. O que a prefeita pegou? Entrou com uma notificação judicial. O juiz deu 30 dias, eles também não se manifestaram, aliás, se manifestaram de uma forma bastante por cima. Agora não, agora ela entrou com uma ação judicial, hoje existe uma ação judicial, e depois, eu trabalho muito com Facebook e com WhatsApp, porque eu não tenho assessor de imprensa, não pago jornal nem nada. Então o que eu falo ali, eu sou responsável pelos meus atos. Lá, eu faço questão de pôr para vocês o número do processo. Eu até peguei essas folhas aqui, que eram as últimas que estavam ali na minha gaveta, porque eu tirei cópia do processo da ação, tirei cópia da indeferimento da liminar, porque ela tinha pedido liminar, o juiz não deu. O juiz mandou contestar a ação, eles contestaram já a ação, e a ação agora está em fase de réplica, que veio agora para o jurídico da prefeitura falar sobre a contestação do JBS. Depois dessa fase, o juiz ele dá um despacho, ele saneia o processo. Aí ele vai falar se ele vai querer ouvir prova testemunhal, prova pericial, o que ele vai querer fazer. Depois dessa nova manifestação da prefeitura. Chama-se réplica à contestação. É nessa fase que está o processo. Só que todos vocês sabem que quando vai para a justiça, é uma coisa muito difícil, às vezes é demorada, esse pessoal é pessoal grande, é JBS, entra com recurso ali, com recurso aqui, e talvez não seja o melhor dos caminhos, mas é o caminho que se vimos a luz no fim do túnel agora. Então, o juiz também pode ainda agora, na hora que ele der o despacho saneador dele, ele voltar a analisar o pedido de liminar. Então, hoje, o que se tem com relação ao frigorífico é isso, é uma ação nesse sentido. E é uma ação que corre no fórum e que ela é pública. Então os senhores podem acompanhar. Eu vou dar o número da ação. Se possível, até hoje, entra ali na internet, site TJ, eu entro agora lá e vejo como é que está para vocês. Eu posso entrar um pouco mais, porque por ser advogado, eu digito minha senha do tribunal, entro um pouquinho mais no processo. Mas vocês, em linhas gerais, vocês podem acompanhar o processo também. Então, todas as vezes, pelo menos que alguém falar que o processo via judicial está assim ou está assado, pelo menos vocês podem entrar lá e ver se é verdade ou se é mentira. E se for mentira também, já fala assim, mais um mentiroso aí, querendo ganhar louros de vitória em cima da gente. Porque as coisas têm que ser bastante transparentes. Pelo que eu sei, é isso que está acontecendo. Pelo que eu tomo de informação do executivo, pelo que eu acompanho na justiça, é isso que está acontecendo. Tá? Então é isso que a gente tem que ser, transparente com todos vocês. Porque quem é, em sã consciência, a autoridade política aqui, que não queria e não quer a volta de uma empresa daquele porte? Quem é que não quer? Que não seja daquele porte, todo mundo fala assim, já deu o que tinha que dar. Não deu o que tinha que dar, gente. Se eles voltassem aqui, vai ser uma alegria para todo mundo, a nossa cidade volta a crescer muito mais. Então qualquer um em sã consciência vai querer aquilo lá. Só não pode ficar fazendo palanquinho político em cima de nada, porque daí não vira. Aí quer um aparecer aqui, outro quer aparecer mais que aquele um aqui, porque o partido meu trouxe isso. Vocês estão vendo essas guerrinhas de deputado aí. Foi deputado que trouxe isso para deputado, foi deputado, foi vereador, e acaba não vindo nada. Então nós temos que ser bastante transparente.
o que eu vi vocês hoje aí e fiquei sabendo que era assunto relacionado ao JBS, então eu me senti na obrigação de me dar meu ponto de vista e meu esclarecimento. E isso que eu falei todo hoje aqui, isso é gravado e fica aqui, gravado na Câmara. E por tudo aquilo que eu falo, eu sou responsável. Então, hoje, gente, é isso que tem. Fora disso, não é do meu conhecimento e eu, na Justiça, não tenho acesso. Tá bom? Vocês me desculpem alguma coisa, mas a gente precisa trabalhar bastante honestamente com vocês, porque tá ali, é meu amigo, vai sair daqui e fala assim, poxa, você contou um monte de mentira lá. Não vou contar mentira, não. Porque senão fica muito feio para político. O político já está mais desgastado que tudo. Só que, infelizmente, ou felizmente, o Brasil é uma democracia onde os políticos precisam agir e cada vez mais vocês têm que procurar votar com consciência para sempre renovar e pôr políticos melhores, para que a vida da gente melhore. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Queria desde já agradecer até a colocação do Marlan de Mello, que foi uma colocação boa, que vai até ajudar essas pessoas que estão nessas expectativas dessas informações que foi vazada. Então, a colocação do nobre vereador foi boa até para relatar as dúvidas que eles tinham, porque, inclusive, até eu tinha dúvida, porque eu participei da reunião, e tudo que foi falado lá tem sentido no que o vereador falou, e o pedido do meu requerimento foi para tirar essas dúvidas, inclusive as dúvidas até já acabou aparecendo, né? É bom a gente fazer o pedido desse requerimento, que as dúvidas já até apareceu para as pessoas que se encontram até aqui no local, e eu gostaria de deixar até essa reunião que eles pediram, era até para tirar essas dúvidas que vocês acabou de ouvir do nobre vereador, que essa informação que foi vazada para vocês deu a entender que ela não é verídica, não é verdadeira. A gente está nessa luta, nessa batalha, para ver se a gente consegue conquistar esse frigorífico de volta para cá, mas só que não dependemos só de nós, não depende só da prefeita também, tem muitas coisas para seguir ainda, mas a colocação dele foi boa, e desde já eu agradeço pela essa colocação dele, e se os convidados que veio aqui sobre essa resposta, se não tiver contente ainda, e se quiserem falar com alguns vereadores, nós estamos aqui ainda disponíveis depois, mas eu acho que a resposta já foi dada para todos vocês, o que vocês queriam ouvir. A situação que encontra o JBS hoje, essa luta, esses obstáculos que nós temos aí na frente ainda, e é difícil nós batalhar com pessoas grandes que tem na nossa frente, que o JBS são pessoas fortes, você entendeu? Pra gente laçar uma briga, mas a gente não vamos desistir. Nós somos aqui 3 vereadores que estamos na expectativa dessas esperanças aí de o frigorífico se abrir, e eu deixo aí esse recado para vocês, e se vocês se interessar, quiser falar com alguém novamente depois, a gente está disponível aqui, mas eu acho que a resposta já ficou praticamente dada para todos nós, né? Muito obrigado. Senhor presidente, até utilizando a palavra do Edson, a informação vazada é quando existe algo verídico. Numa situação dessa, o que nos causa tristeza é a pessoa fazer e mexer com a esperança daqueles que estão aqui, causando transtorno, trazendo situações inverídicas, infelizmente, que mexe com a esperança. Todo mundo queria realmente que o frigorífico estivesse voltando, nós queríamos dar essa boa notícia, nós queríamos poder fazer isso. Eu trabalhei em frigorífico 14 anos da minha vida, e eu sei qual é a dificuldade, trabalhei até com algumas pessoas que estão aqui. E nós sabemos a dificuldade disso tudo, mas o que me preocupa, Edson, o Marlan foi mais longe, mas eu quis se ater à resposta do documento justamente por isso, porque até onde nós participamos e onde nós sabemos, a questão ainda está tramitando. Agora, se as pessoas estão inventando outras coisas, infelizmente isto é maldade com vocês que estão aqui presentes,
Maldade com vocês que deixaram suas casas e vieram aqui com uma esperança hoje de que tivesse uma boa notícia. Infelizmente, não temos essa boa notícia. Mas temos ainda a esperança de que esse processo ele possa chegar a um resultado que seja bom para a cidade de Presidente Epitácio e para os nossos munícipes. Mas, infelizmente, é uma coisa que nos preocupa muito, né? Hoje as fake news e essa maldade de muitas vezes estar direcionando conversas, palavras e falando as coisas inverídicas para as pessoas e causando transtornos até na vida delas. O requerimento ainda continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Sestari Campos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, muito boa noite. O que eu vou dizer aqui, respondendo aqui o Marlon indagou, se alguém tinha algum comentário sobre algum empresário, não lembro se foi o ano passado, o ano retrasado, numa audiência em Brasília, no Ministério dos Transportes. Lá estava eu, Dona Cássia, o Juninho, o deputado Fausto Pinato. Foi quando estava se conversando sobre a linha férrea, né? Há vários empresários, inclusive um deles, o Vadão Gomes, dono do frigorífico Estrela. Comentário que ele fez, nós descendo no elevador, ele ainda falou para a prefeita: prefeita, se a senhora me entregar a planta do frigorífico, eu boto aquilo lá para funcionar. Isso palavra dele, tá? Estou dizendo porque eu presenciei, faz um ano e pouco, ele falando: se a senhora me arrumar a planta, eu toco, não sei quantos funcionários eu coloco, mas eu tenho condições de tocar aquilo lá. Foi isso então que nós estamos aguardando, não quis falar nada até hoje, mas isso ouvimos da boca do Vadão Gomes, dono do frigorífico Estrela. Isso há um ano e meio atrás. Isso é que eu tenho que relatar a vocês. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Para deixar mais uma colocação em cima disso, aconteceu um fato também lá na reunião em São Paulo que foi vazado junto com essa informação aí da esperança para as pessoas. Que a prefeita, ela tinha empresários que já tinha em mãos que queria tocar o frigorífico. E a gente presenteou lá, realmente, a prefeita, ela concordou que tinha vários empresários. E o que eu acabo falando aqui, as pessoas que esteve presente estão sabendo que eu não estou mentindo. Aconteceu esse fato realmente, que a prefeita falou que tinha alguns empresários, mas a gente não tinha a planta em mão. Tivemos a ter um debate, um desgaste com o pessoal lá do JBS, que eles tentou estreitar, afunilar a prefeita numa situação. E eu não estou aqui também, quero que vocês fiquem cientes, que eu não estou puxando saco do prefeito não, hein? Eu estou falando o que foi acontecido lá, que os nobres colegas sabem que teve presença lá comigo. Que teve um desgaste, um bate-boca, que eles queriam que a prefeita ligasse para eles para citar quem eram os empresários que a prefeita tinha em mãos. Mas até aí, a prefeita não quis repassar para eles que esses caras grandes, se a gente hoje tem uma informação, esses caras grandes, eles acabam vetando para atrapalhar a gente. Então isso aí foi até uma segurança para a prefeita, e não é puxando saco não, hein, gente, que eu não sou de puxar saco de prefeito não, hein. Então essa colocação da prefeita, de não ter passado o telefone que se encontrou, os caras alterou com palavras, querendo que a prefeita, forçou a prefeita a ligar, na minha presença, na presença de vários vereadores, para ligar para esse empresário, para fechar um acordo com eles, mas a prefeita foi punho forte, que não disse que ia dar, porque a gente estava com esse medo de eles interferir no meio para estender mais a situação que se encontra o JBS hoje ainda. Ela cedendo essa informação, ela acabou, acho que, tendo uma visão lá, se fosse ceder essa informação que eles queriam, ia dificultar bem mais, né? Porque essas empresas fortes, o que eles puder de abafar o caso para prejudicar algumas coisas, eles fazem, vocês sabem disso. Então aconteceu realmente esse debate lá na sala, os vereadores que teve participação estão cientes do que eu estou falando, eu não estou mentindo.
a prefeita, ela sonegou a informação, mas para poder garantir que a gente tivesse algo do JBS, mas não passou para a gente. Eles queriam fazer tipo um jogo de troca com a prefeita, que a prefeita fizesse a ligação com o empresário, para que eles tivessem essa informação, para que lá na frente eles procurassem esse empresário e fizesse tipo um checkmate ali, que é o que se encontra hoje, né? Porque o JBS hoje, eles não querem concorrência, né, gente? A gente sabe disso. E a prefeita foi firme nisso, não cedeu. Aí a gente saiu com esse desânimo de lá, que não tivemos a informação concreta que nós queria trazer para vocês. E é o que se encontra no momento, essa situação aí que a prefeita usou o termo de uma carta na manga, de entrar com essa ação para ver se a gente consegue essa planta. Então a gente está nessa expectativa, lutando aqui, todos os vereadores, estamos lutando com a prefeita também, para chegar a acontecer isso. Não depende só da gente, nós também vamos colocar Deus em primeiro lugar, que Ele é a força maior. E a gente está nessas esperanças aí que possa acontecer isso, gente. Que a gente fica triste com a situação da nossa cidade, com o desemprego. A gente fica triste com pais que estão passando necessidade na nossa cidade. E essa informação aí que vocês que estão aqui presentes hoje, sabem quem foi a pessoa que passou essa informação para vocês. Vocês sabem. Eu não vou precisar falar, porque a gente também não vai ficar com debate com quem falou, com quem deixou de falar. As pessoas que têm essa informação sabem, né? Quem falou e deu essa esperança para vocês. Eu afirmo que eu não dei essa esperança para vocês. Eu estou na briga com vocês para que essas portas venham se abrir. E a gente está nessa luta. Eu agradeço aqui a presença de vocês. E vocês podem contar comigo para qualquer informação, o que eu puder fazer, eu vou correr atrás de informações sobre isso. O que eu não puder fazer, eu vou correr atrás de amigos que estão aqui para trabalhar junto também, nesse interesse de abrir o JBS. Desde já, eu agradeço novamente. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Requeiro à mesa, após ouvido do plenário em sua forma regimental, que seja votado ainda hoje o projeto de lei número 16 de 2019, de 6 de junho de 2019, que dispõe sobre altera os órgãos de representação para a composição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal do Idoso, que trata o artigo 2º da Lei 1956 de 2005, de 31 de agosto de 2005, e ao projeto de lei número 19 de 2019, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019 e abertura de crédito especial e suplementar ao orçamento, LOA de 2019 e da outras providências. O requerimento ora apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão. E está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Só para fazer um adendo aqui, eu estava colocando em votação o requerimento oral do vereador Edson Jardim e não deu tempo. Eu vou só voltar a colocar em votação, que é para a gente registrar. O requerimento agora há pouco, oral apresentado pelo vereador Edson Jardim, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Edson Jardim foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, fica aberto os microfones para outros requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Já votou o requerimento também meu? Agora foi. Continua aberto os microfones para os requerimentos orais.
Não havendo requerimentos orais mais na sessão de hoje, solicito ao vereador Josimael Barbosa, interaminense, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei 09/2019 para discussão e votação. Parecer conjunto 032/2019, de 10 de junho de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 009/2019, de 23 de abril de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução de lei orçamentária anual de 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josimael Barbosa, interaminense, membro. O parecer conjunto 032/2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 032/2019 ao projeto de lei número 09/2019 foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. O parecer conjunto 032/2019 ao projeto de lei de número 9/2019 está em segunda discussão. Está em segunda votação. O parecer conjunto 032/2019 foi aprovado em segunda discussão por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer conjunto 034/2019 ao projeto de lei número 019/2019, 17 de junho de 2019. Parecer conjunto 034/2019, de 10 de junho de 2019, da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei 019/2019, de 7 de junho de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial e suplementar ao orçamento LOA 2019 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josimael Barbosa, interaminense, membro. O parecer conjunto de número 034/2019 ao projeto de lei de número 019/2019, de 7 de junho, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 034/2019 ao projeto de lei 019/2019 foi aprovado em primeira votação. O parecer conjunto 034/2019 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 034/2019 ao projeto de lei 019/2019, de 7 de junho de 2019, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que proceda ao parecer conjunto de número 033/2019 ao projeto de lei 016/2019, de 6 de junho de 2019. Parecer conjunto 033/2019. Nossa, que ano que é esse aqui? 230 milhões e... Que ano que é esse aqui? 033? 2 milhões e 2019.
Parecer conjunto 033/2019, de 10 de junho de 2019, das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, é o projeto de lei 016/2019, de 6 de junho de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre altera os órgãos de representação para a composição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal do Idoso, que trata o artigo 2º da Lei 1956/2015, de 31 de agosto de 2005. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente. Rubens Cestari Campos, relator. Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente. Marlon de Mello, relator. Josimael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto 033/2019 ao projeto de lei número 016/2019, de 6 de junho de 2019, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 033/2019 ao projeto de lei 016/2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O parecer conjunto 033/2019 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 033/2019 ao projeto de lei 016/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer 031/2019, de 3 de junho de 2019, ao projeto de lei complementar 006/2019, oriundo do Poder Executivo. Parecer conjunto 031/2019, de 3 de junho de 2019, das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio. Ao projeto de lei complementar 006/2019, de 31 de maio de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as atribuições de cargo de fiscal municipal, requisitos para investidura e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente. Rubens Cestari Campos, relator. Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente. Marlon de Mello, relator. Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto 031/2019 ao projeto de lei complementar 06/2019, de 31 de maio de 2019, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 031/2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O parecer conjunto 031/2019, de 3 de junho de 2019, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 031/2019 ao projeto de lei complementar 006/2019, de 31 de maio de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, passaremos à votação dos projetos de lei. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei número 09/2019, de 23 de abril de 2019, oriundo do Poder Executivo, para discussão e votação. Não, já é o projeto. Os projetos já foram. Projeto de lei 009/2019, de 23 de abril de 2019, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual 2020, das outras providências. Artigo 1º. No termo do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, na Lei 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2020, orienta a elaboração das respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre a
alterações na legislação tributária, despesas de caráter continuado e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. O projeto de lei de número 09/2019, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2020 e da outras providências, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 09/2019, de 23 de abril de 2019, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei de número 09/2019, de 23 de abril de 2019, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 09/2019, de 23 de abril de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, passaremos a votar o projeto de lei de número 019/2019, de 7 de junho de 2019, oriundo do Poder Executivo. O projeto de lei está em primeira discussão. Solicito que o senhor secretário, antes da discussão, promova a leitura do projeto de lei. Projeto de Lei 019/2019, de 7 de junho de 2019, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021 LDO para 2019, abertura de crédito especial e suplementar ao orçamento, LOA 2019 e das outras providências. O valor R$ 2.542.976,92. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei, ora lido pelo senhor secretário, de número 019/2019, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 019/2019, de 7 de junho de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 019/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2019, foi aprovado em segunda discussão por unanimidade, em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 016/2019, de 6 de junho de 2019, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em primeira votação, em primeira discussão e primeira votação. Projeto de Lei 016/2019, de 6 de junho de 2019, dispõe sobre altera os órgãos de representação para a composição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal do Idoso, de que trata o artigo 2º da Lei 1956/2005, de 31 de agosto de 2005. Artigo 1º. Fica alterado o órgão de representação para a composição dos membros e respectivos suplentes do
Conselho Municipal do Idoso, que trata o artigo 2º da Lei 1956/2005, de 31 de agosto de 2005, que passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 2º. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, um representante da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, um representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, um representante do Fundo Social de Solidariedade, um representante da Secretaria Municipal de Administração, 2 representantes de entidades sociais e associações de aposentados, 2 representantes do Grupo Terceira Idade ou Centro de Convivência do Idoso, 2 representantes de entidades religiosas. Presidente Epitácio, 6 de junho de 2019, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 016/2019, de 6 de junho de 2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 016/2019, de 6 de junho de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 016/2019, de 6 de junho de 2019, que dispõe sobre altera os órgãos de representação para a composição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal do Idoso, que trata o artigo 2º da Lei número 1956/2005, de 31 de agosto de 2005, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar de número 06/2019, de 31 de maio de 2019, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em primeira discussão e primeira votação. Projeto de Lei Complementar 006/2019, de 31 de maio de 2019. Dispõe sobre atribuições do cargo de fiscal municipal, requisitos para investidura e das outras providências. Quantidade: 20. Denominação do cargo: fiscal municipal, referência de vencimentos: 04. Carga horária semanal: 40 horas. Requisito mínimo: ensino médio completo. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 06/2019, de 31 de maio de 2019, ora lido pelo senhor secretário, vereador Josmael, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 06/2019, de 31 de maio de 2019, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei complementar de número 06/2019, de 31 de maio de 2019, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 06/2019, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre as atribuições do cargo de fiscal municipal, requisitos para investidura e da outras providências, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Passaremos ao pequeno expediente, onde devemos apresentar as indicações, ler as indicações apresentadas pelos nobres vereadores. Senhor presidente, com a palavra o vereador Josmael Barbosa. Requeira que seja dispensada a leitura das indicações e que seja enviada aos setores competentes.
Então, eu quero colocar em votação para os vereadores o requerimento do vereador Josmael. Se todos concordarem, a gente envia as indicações aos respectivos destinatários. Quantos tem, Josmael? 30? A gente envia e depois os senhores obterão as respostas. Aqueles que discordarem, queiram ficar sentados. Os que concordarem, fiquem sentados. Os que discordarem, queiram se levantar. Senhor presidente, Pois não. eu queria só a autorização do vereador Edson Cachorrão para assinar com ele uma indicação que ele fez. Beleza? Com a palavra o vereador Edson Cachorrão a respeito da solicitação do vereador Rubens Sestari. Eu concordo a autorização para que ele possa assinar essa indicação, sim. Procura a secretaria aí e esteja assinando, sim, Rubem. Então está autorizado, senhor diretor, vai colher a assinatura do vereador Rubens Sestari. Então, como está suspensa a leitura das indicações, informa aos nobres vereadores que a palavra encontra-se livre para fazer uso. Baby, pois não, Baby? Ah, tá, a Baby não, diz que está com a garganta ruim, não vai fazer uso da palavra hoje. Mas alguém quiser fazer uso da palavra, está livre, está aberto os microfones. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite a todos. Queria parabenizar em nome do Dagoberto, a Associação Atlética Vila Esperança, que foi campeã do Campeonato Varziano ontem, e pelo Joga Samba também, sábado, pelo vice-campeonato. Inclusive não pude estar presente lá na premiação, nem assistir o jogo, nós estava na corrida na hora lá, eu, o presidente Moisés, e Moisés chegou no final lá só para erguer o troféu, ajudou a erguer o troféu. Mas parabéns, o campeonato não pode deixar de ser realizado pelo público, pela presença do público que gosta de futebol no nosso município, e um incentivo ao esporte, né? Acho que até o Rael, há umas 2, 3 sessões atrás, tinha comentado sobre o campeonato. Então que o executivo sempre incentive, né? Qualquer tipo de campeonato, independente da atividade esportiva, que tenha um incentivo dentro das condições financeiras do município, mas que sempre olhe com os bons olhos. Continua livre a palavra para quem... vereador Israel, uso da palavra. Eu também gostaria de parabenizar a equipe da Vila Esperança, assim como também o Joga Samba. Parabéns, Dagoberto. Merecido, o campeonato. Eu tive também conversando com a prefeita Cássia, já que foi reformado o ginásio de esporte lá, internamente, eu fiz até uma indicação nesse sentido, que possa ser pintado exteriormente para que quando tiver evento, esteja mais atrativo o ginásio lá e que possa ter vários campeonatos, vários eventos esportivos em todas as modalidades, não só no futebol campo ou futsal, mas que possa ter mais esportes, handebol, basquete, voleibol, porque para tirar essa garotada, essa juventude aí das ruas e poder melhorar a qualidade de vida deles. Concordo, muito boa a ideia, o esporte é uma base legal. Continua livre a palavra, com a palavra o vereador Rubens Sestari Campos. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui ao deputado Fausto Pinato, do nosso partido, que acaba de disponibilizar mais uma viatura para o nosso Corpo de Bombeiro, entendeu? No valor de R$132 mil. Então, meus parabéns ao deputado por esse trabalho, reconhecendo o trabalho do interior do estado de São Paulo. Obrigado. Meus parabéns também ao deputado, é muito importante a doação para o nosso município e para o Corpo de Bombeiros. Continua livre a palavra vereador Edson Jardim. Senhor presidente. Pois não, pode falar. Eu queria deixar os parabéns aqui também para as equipes que participou aí do Varziano, para a Vila Esperança, para o vice lá também, para a Vila Martim, para todas as equipes, gostaria de deixar os parabéns para eles também, e que vamos pegar mais firme aí para essa festa não parar por aí, fazer mais, que ela cresça mais ainda. E eu deixo os parabéns aqui também para o EPNews aí, para todas as equipes. Continua livre a palavra, se alguém quiser fazer uso da palavra, está aberta a palavra livre. Nada mais? Eu queria agradecer a presença de todos aqui, de todos que estiveram na Câmara Municipal, do Dr. Gerson, do EPNews, do secretário Polaco e todos presentes, do pessoal de casa também que estão nos acompanhando pela internet,
e convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será em 17/6/2019, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Meu muito obrigado a todos e declaro a sessão de hoje encerrada. Muito obrigado.